E aí, pessoal? Boas-vindas a mais essa análise produzida pela Ford College. Quem acompanhou a nossa lição anterior sobre os fundamentos de contas na Solana já sabe muito bem como os lamports e buffers de dados funcionam por baixo dos panos para manter o estado da rede. Mas, para quem está realmente construindo, saber só isso não é suficiente, né? Hoje, a gente vai dar um mergulho profundo no modelo de propriedade e permissões de conta. Esse é um passo absolutamente crucial na nossa jornada, saindo da EVM e indo para a SVM. Na Solana, existem regras super rigorosas que controlam cada transação, agindo como verdadeiros leões de chácara da rede. A gente vai entender de uma vez por todas quem tem a chave para alterar o quê e o porquê dessas regras serem o coração da segurança de todo o ecossistema. Bom, para a gente não perder o foco, nosso roteiro hoje é super direto. Vamos cobrir os fundamentos da propriedade, depois usar uma metáfora bem visual com cofres, entender as regras de assinatura, ver o fluxo em ação e fechar com o checklist prático de depuração. Beleza, começando com o tópico 1, fundamentos da propriedade e as regras de acesso. Como a gente comentou, saber o tamanho ou saldo de uma conta não adianta de nada se o runtime barrar a operação. E a peça central de tudo isso é o campo de proprietário, ou o owner. Imagina que em cada conta na Solana existe um campo com uma chave pública de 32 bytes gravada. E o pulo do gato é exatamente este. Essa chave aponta para um e apenas um programa específico. Somente a lógica desse programa tem autorização para encostar no bloco de dados daquela conta. Isso cria uma separação de poderes incrível. Um programa simplesmente não consegue sair por aí alterando dados de outras contas na rede. Ele só mexe no que explicitamente pertence a ele. E ponto final. E para deixar isso mais claro, vamos para o tópico 2, a metáfora do cofre. Trazer essa sopa de bytes para o mundo físico ajuda bastante a fixar como tudo isso interage. Pense em cada conta na blockchain como se fosse um cofre de metal pesado guardando coisas de valor. O campo de proprietário não é o que está dentro do cofre. Na verdade, ele funciona como a planta baixa, o projeto da fechadura. Esse projeto diz exatamente qual chaveiro, ou seja, qual programa, tem permissão para fabricar a ferramenta que vai girar a tranca. Outros programas podem até passar na frente, espiar pela fresta para ler alguns dados, mas não encostam em nada. Só as ferramentas daquele chaveiro específico conseguem abrir a porta e alterar o interior. Agora, seguindo para o tópico 3, regras de assinatura e aprovação externa. A rede não vive só de código falando com código. Quando a gente precisa mover um saldo que pertence a um usuário real, o sistema exige mais garantias. E é aí que entra a figura do assinante, ou signer. Imagina que o assinante é uma pessoa física que chega na porta daquele cofre segurando um voucher com firma reconhecida. O runtime da Solana é tipo um porteiro casca-grossa vigiando tudo. Se a instrução tentar mover fundos, esse porteiro vai exigir ver essa assinatura criptográfica na hora. Se a transação chegar lá sem essa prova de consentimento, o porteiro barra tudo, não importa o que o programa diga. Além disso, a gente tem a flag gravável, também chamada de writable. Ela funciona como um passe livre temporário pendurado na transação. Se a transação não tiver esse passe declarando desde o início a intenção de modificar os dados ou lamports, o porteiro nem deixa passar. Mesmo que você traga o chaveiro certo e o voucher assinado, sem o crachá de gravável, a conta fica travada apenas como leitura. É um escudo genial contra alterações por acidente. Então, olhando para o quadro geral, olha só como essa planta baixa de permissões se encaixa. O proprietário garante qual código pode agir. O assinante garante que quem é dono aprovou aquilo criptograficamente. A flag gravável diz para o runtime que a escrita está liberada. E temos também a flag executável, que simplesmente avisa, olha, tem um código rodando aqui dentro, o que torna a conta intocável de forma direta. Entender essa matriz muda o jogo, porque te dá o poder de saber exatamente o que pode ou não acontecer na rede, sem surpresas. Certo. Capítulo 4. O fluxo em ação. Vamos pegar toda essa teoria e colocar para rodar no mundo real, porque é lá que a mágica acontece. Para a gente comparar, pense em uma conta de programa que precisa só atualizar um perfil próprio. O fluxo aqui é super focado em ver quem é o proprietário e checar a flag gravável. É uma mecânica pura de código para código. Agora, do outro lado, pega uma transferência de um SPL token de uma conta de usuário. Tecnicamente, quem é dono daquela conta de token é o programa do token, mas para mover qualquer fundo dali, o programa trava a operação até receber a assinatura externa do usuário ou de um delegado. São fluxos com objetivos diferentes, mas que são orquestrados com maestria pelo mesmo conjunto de regras. E o caminho que o runtime faz é incrivelmente previsível. Funciona assim. Passo 1. A transação é submetida. Passo 2. Ele confere quem é o proprietário. Passo 3. Bate a flag gravável e confere cada uma das assinaturas. E no fim, valida ou aborta a escrita. O lance mais importante aqui é que não tem meio termo. É tudo ou nada.
Faltou um crachá de gravável, a assinatura não bateu, o sistema congela o processo inteiro e reverte a transação no mesmo milissegundo. E não podemos seguir sem falar dos PDAs, os Program Derived Addresses. Voltando na metáfora, os PDAs são como cofres que tiveram as dobradiças soldadas por dentro. Eles não têm uma fechadura comum e não precisam de uma chave privada externa segurada por um humano. A autoridade deles é derivada pela lógica pura durante o código. É literalmente assim que a Solana permite que contratos inteligentes gerenciem cofres, estados e tesourarias de forma totalmente autônoma, sem precisar que alguém clique em aprovar o tempo todo. Para fechar com chave de ouro o nosso tópico 5, o checklist de depuração. Construir na Web3 envolve bater a cabeça em alguns erros, então a gente precisa das ferramentas certas para resolver isso rápido. Quando uma transação falhar e pipocar aquele erro no seu terminal, não tenta adivinhar. Faz essas 3 perguntas fundamentais. 1. Quem é o proprietário real da conta que eu estou tentando mudar? O programa chamado bate com ele? 2. Eu avisei na transação que essa conta era gravável? E 3. Todo mundo que precisava assinar essa operação realmente assinou? Os erros da rede são determinísticos. Eles vão apontar exatamente qual dessas 3 etapas você precisa corrigir. É só seguir o checklist. Juntando proprietários, assinaturas e as permissões de escrita, a Solana se torna um ambiente não só seguro, mas onde a gente consegue prever com exatidão o que vai acontecer. Mas para não perder o costume de deixar uma pulga atrás da orelha, se a propriedade é o que dita como a gente abre e modifica um cofre, quem é que tem o poder final para esvaziar, fechar e destruir esse cofre de vez, recuperando tudo que foi investido nele? Essa é exatamente a porta de entrada para a nossa próxima conversa, onde a gente vai explorar aluguel e ciclos de vida das contas. Foi sensacional guiar essa jornada por aqui. Lembrando que essa análise foi orgulhosamente produzida pela Forge College. Para se aprofundar ainda mais na Web3 e dominar esses conceitos, é só dar um pulo no nosso site em forge.college para descobrir muito mais conteúdo. Até a próxima!